5. O mais importante é entender o risco. Risco significa que podem acontecer mais coisas do que as que acontecerão. Elroy Jinson. Investir consiste exatamente em uma coisa: dar atenção ao futuro. E como nenhum de nós é capaz de ter certeza sobre os acontecimentos futuros, o risco é algo inevitável, é o elemento essencial para a realização de investimentos. Não é difícil definir ativos que têm potencial de alta. Caminhamos na direção correta quando encontramos um número suficiente desses investimentos. Mas é improvável que tenhamos êxito por muito tempo se não dermos atenção explícita ao risco. Entendê-lo configura o primeiro passo nesse sentido, o segundo é reconhecer quando há alto risco. O último passo importante é controlá-lo. Já que a questão é muito complexa e importante, dedico 3 capítulos à análise do risco em profundidade. Por que digo que a avaliação do risco é um elemento essencial no processo de investimento? Há 3 fortes razões. Primeiro, o risco é algo ruim, por isso, a maioria dos investidores quer minimizá-lo. Em finanças, assumimos que as pessoas são naturalmente avessas ao risco, o que significa que preferem evitá-lo. Assim, para começar, quando um investidor deseja realizar uma determinada negociação, precisa fazer julgamentos sobre os seus riscos e entender se é capaz de conviver com eles. Segundo, quando desejamos investir, a decisão deve ser em função dos riscos incorridos, bem como dos rendimentos potenciais. Tendo em vista a aversão ao primeiro, investidores devem ser estimulados pela possibilidade de maiores rendimentos prospectivos, para que possam assumir mais riscos. Simplificando, se tanto uma nota do Tesouro Americano quanto as ações de pequenas empresas tivessem a possibilidade de render 7% ao ano, todos correriam para comprar aquela, aumentando seu preço e reduzindo o retorno prospectivo, e liquidar estas, diminuindo seu preço e, assim, aumentando seu retorno. Supõe-se que o processo de ajuste dos preços relativos, que os economistas chamam de equilíbrio, faça com que os retornos prospectivos sejam proporcionais ao risco. Assim, além de determinar sua capacidade de suportar a quantidade absoluta de riscos assumidos, o investidor precisa decidir se o rendimento de um determinado investimento justifica ou não o risco assumido. Claramente, o retorno nos conta apenas metade da história e, por isso, se faz necessária uma avaliação de risco. Terceiro, quando consideramos os resultados de um investimento, o rendimento, por si só possui um significado limitado, o risco assumido também precisa ser avaliado. Os rendimentos foram obtidos com instrumentos seguros ou arriscados? Com títulos de renda fixa ou ações? Com grandes empresas consolidadas ou com empresas menores e mais instáveis? Com ações e títulos líquidos ou private placements ilíquidos? Com ajuda de alavancagem ou sem? Com uma carteira concentrada ou diversificada? É certo que, quando os investidores recebem suas declarações de resultados e descobrem que sua conta ganhou 10% no ano, eles não sabem dizer se seus gerentes financeiros trabalharam bem ou não. Para chegar a essa conclusão, precisam ter alguma ideia de quanto risco seus gestores correram. Em outras palavras, precisam avaliar o retorno ajustado ao risco. É com base na relação entre risco e retorno que surge o gráfico que se tornou onipresente no mundo dos investimentos, figura 5.1. Ele mostra a linha do mercado de capitais como uma curva ascendente para a direita, indicando a relação positiva entre risco e retorno. Os mercados se organizam de modo que os ativos mais arriscados pareçam oferecer maiores retornos. Se não fosse esse o caso, quem os compraria? O conhecido gráfico da relação entre risco e retorno é elegante em sua simplicidade. Infelizmente, muitos tiram uma conclusão errada sobre ele. Isso os põe em apuros. Figura 5.1. Especialmente durante os períodos bons, muitas pessoas costumam dizer que os investimentos mais arriscados são os que proporcionam maiores retornos. E que, por isso, quem quer ganhar mais dinheiro deve correr mais riscos. Ocorre que não podemos afirmar que os investimentos mais arriscados oferecem maiores retornos. Por que não? É simples, se os investimentos mais arriscados produzissem retornos mais altos, não seriam mais arriscados. A formulação correta é que,
para atrair capital, investimentos mais arriscados devem oferecer a perspectiva de maiores retornos, ou de maiores retornos prometidos, ou maiores retornos esperados. Mas não há absolutamente nada que garanta que esses retornos prospectivos mais altos vão realmente ocorrer. A forma como vejo a linha de mercado de capital torna mais fácil a compreensão da relação subjacente a tudo isso, figura 5.2. Figura 5.2. Os investimentos mais arriscados são aqueles para os quais o resultado é menos certo. Ou seja, a distribuição de probabilidade dos retornos é maior. Quando os preços são justos, os investimentos mais arriscados devem implicar o seguinte: item maiores retornos esperados, item possibilidade de retornos mais baixos, e, item em alguns casos, a possibilidade de perdas. O gráfico risco-retorno tradicional, figura 5.1, é enganoso porque nos mostra uma conexão positiva entre risco e retorno, mas não sugere a incerteza que a envolve. Isso causou miséria a muita gente, pois insinua que, de forma inabalável, correr mais risco significa ganhar mais dinheiro. Espero que minha versão do gráfico seja mais útil. Ela deve sugerir a relação positiva entre o risco e o retorno esperado, e b. o fato de que a incerteza sobre o retorno e a possibilidade de perda aumentam à medida que o risco também. Risco, 19 de janeiro de 2006. Nossa próxima grande tarefa é definir risco. O que é exatamente? É possível termos uma ideia por seus sinônimos: perigo, ameaça, apuro. Todos parecem candidatos razoáveis e bastante indesejáveis. Ainda assim, a teoria financeira, a mesma teoria que contribuiu para a criação do gráfico de risco-retorno mostrado na figura 5.1 e o conceito de ajustamento ao risco, define, de modo preciso, o risco como volatilidade, ou variabilidade ou desvio. Nada disso transmite o sentido necessário de perigo. Segundo os acadêmicos que desenvolveram a teoria do mercado de capitais, risco e volatilidade são sinônimos, pois a volatilidade indica a instabilidade de um investimento. Vejo um grande problema com essa definição. De forma consciente ou não, os acadêmicos aceitam que a volatilidade representa o risco por questão de conveniência. Eles precisavam de um número para seus cálculos que fosse objetivo e pudesse ser apurado por meio de dados históricos e extrapolado para o futuro. A volatilidade se encaixa nesse papel, a maioria dos outros tipos de risco, não. O problema com tudo isso, no entanto, é que não tenho a crença de que a volatilidade seja o risco mais importante para a maioria dos investidores. Há muitos tipos de risco, a volatilidade talvez seja o menos relevante de todos. A teoria diz que os investidores esperam maiores retornos dos investimentos mais voláteis. Ainda assim, para que o mercado defina os preços de forma que os investimentos mais voláteis pareçam estar mais propensos a produzir maiores retornos, é preciso que existam pessoas demandando essa relação, nunca as encontrei. Nunca ouvi ninguém dizer, nem na Oaktree nem em qualquer outro lugar, que não compraria um ativo porque seu preço poderia sofrer grandes flutuações ou que não compraria porque seu preço poderia baixar em algum trimestre. Assim, acho difícil acreditar que a volatilidade seja o risco levado em conta pelos investidores na hora de definir preços e retornos prospectivos. Em vez da volatilidade, creio que as pessoas se recusam a fazer investimentos principalmente porque estão preocupadas com a perda de capital ou com retornos inaceitavelmente baixos. A frase "eu preciso de um potencial de lucro maior porque tenho medo de perder dinheiro" faz muito mais sentido do que "eu preciso de um potencial de lucro maior porque tenho medo de que o preço flutue". Não, tenho certeza de que risco é, antes de mais nada, a probabilidade de perder dinheiro. Risco, 19 de janeiro de 2006. A possibilidade de perder dinheiro de forma permanente é o risco de maior preocupação para mim, para o Oaktree e para todos os investidores práticos que conheço. Devemos, contudo, prestar atenção em muitos outros tipos de risco, pois eles podem a. nos afetar ou b. afetar os outros, e assim, gerar oportunidades de lucro. Há muitas formas de risco de investimento. Muitos preocupam alguns investidores, mas não outros, e podem fazer um determinado investimento parecer seguro para alguns investidores, porém, arriscado para outros.
Item ficar aquém do objetivo. Os investidores têm necessidades diferentes. Para cada um deles, o fato de não conseguir atendê-las representa um risco. Para um executivo aposentado que talvez precise de 4% ao ano para poder pagar suas contas, 6% representaria um lucro inesperado. Porém, para um fundo de pensão que precisa obter uma média de 8% ao ano, um longo período com retornos de 6% implicaria um sério risco. Obviamente, esse risco é pessoal e subjetivo, e não absoluto e objetivo. Nesse sentido, um determinado investimento pode ser arriscado para algumas pessoas, mas não oferecer risco para outras. Então, este pode não ser o risco para o qual o mercado exige a compensação sob a forma de maiores retornos prospectivos. Item desempenho insatisfatório. Digamos que um gestor de investimentos saiba que seu cliente não investirá mais dinheiro em uma conta, independentemente de seu bom desempenho. Ocorre que, se a conta não for capaz de acompanhar algum índice, o gestor a perderá. Este é o risco do benchmark. O gestor pode eliminar esse risco ao espelhar o índice. Mas todo investidor que não esteja disposto a desistir dos lucros superiores ao índice que, em sua busca, resolva desviar-se do índice passará por períodos em que o desempenho de seus investimentos será menor. De fato, uma vez que muitos dos melhores investidores se apegam mais fortemente à sua estratégia, e como nenhuma delas funciona o tempo todo, os melhores investidores podem passar pelos maiores períodos de desempenho insatisfatório de seus ativos. Especificamente, em períodos de loucura, os investidores disciplinados aceitam voluntariamente o risco de não correr suficiente risco para acompanhar o mercado. Veja Warren Buffett e Julian Robertson em 1999. Naquele ano, o desempenho insatisfatório era um símbolo de coragem, pois significava a recusa em participar da bolha tecnológica. Item risco para a carreira do gestor. Esta é a forma extrema de risco de desempenho insatisfatório. É o risco que surge quando as pessoas que gerenciam o dinheiro não são donas dele. Nesses casos, os gestores, ou agentes, podem não se importar muito com os ganhos, que não serão compartilhados com eles, porém, podem ter medo mortal de perdas que possam custar seus empregos. A implicação é clara: não vale a pena correr um risco capaz de comprometer os rendimentos a tal ponto que possa chegar a custar o emprego de um agente. Item não convencionalidade. Em linhas semelhantes ao item anterior, há o risco de ser diferente. Os administradores de dinheiro alheio talvez se sintam mais confortáveis com a obtenção de um desempenho médio dos ativos gerenciados por eles, independentemente do que isso implique em termos absolutos, do que com a possibilidade de que ações não convencionais não tenham êxito e resultem em suas demissões. A preocupação com esse risco impede que muitas pessoas tenham grandes resultados, mas também cria oportunidades em investimentos não ortodoxos para aqueles que ousam ser diferentes. Item e liquidez. Quando um investidor precisa de dinheiro para pagar uma cirurgia daqui a 3 meses ou para comprar uma casa daqui a 1 ano, talvez não seja capaz de realizar investimentos que não tenham a liquidez desejada para atender ao seu cronograma. Então, para ele, risco não é apenas perder dinheiro, ou a volatilidade, ou qualquer um dos tópicos citados, é não conseguir, quando necessário, transformar, a preço razoável, um investimento em dinheiro. Risco, 19 de janeiro de 2006. Agora, quero falar um pouco sobre os fatores que dão origem ao risco de perda. A princípio, o risco de perda não decorre necessariamente de fundamentos ruins. Um ativo com fundamentos fracos, as ações de uma empresa em más condições, um título podre ou um edifício situado no pior lugar da cidade, pode se transformar em um investimento muito bom se for comprado a um preço suficientemente baixo. Em segundo lugar, o risco pode estar presente mesmo em um macroambiente sem fraquezas. A combinação entre arrogância, falta de compreensão e aceitação do risco, e um pequeno evento negativo, pode ser suficiente para causar estragos. Qualquer um que não dedique tempo e esforços necessários para entender os processos subjacentes de seu portfólio está suscetível a isso. Na maioria das vezes, se resume ao fator psicológico, isto é, a um otimismo excessivo e, portanto, mira preços muito elevados. Os investidores tendem a associar histórias emocionantes e encorajadoras a altos rendimentos.
potenciais. Também esperam altos retornos daquilo que, ultimamente, tem performado bem. Mesmo que esses investimentos em alta consigam cumprir as expectativas das pessoas por um tempo, certamente implicam alto risco. Após serem carregados nos ombros da emoção da multidão e elevados ao que eu chamo de pedestal da popularidade, oferecem a possibilidade de retornos elevados contínuos, mas também de rendimentos baixos ou negativos. A teoria diz que o retorno alto está associado ao risco alto porque o primeiro existe para compensar o segundo. Os investidores de valor, pragmáticos, entretanto, não enxergam isso, acreditam na possibilidade de obter um retorno alto e, simultaneamente, manter o risco baixo ao comprar ativos por menos do que valem. Da mesma forma, pagar demais implica um retorno baixo e um risco alto. Aqueles ativos maçantes, ignorados e possivelmente mal vistos e baratos, muitas vezes são pechinchas justamente por seu mau desempenho, costumam ser a preferência de investidores de valor para obter retornos altos. Os retornos que obtêm em mercados altistas 2 não costumam ser os mais altos. Mas, na média, os ativos geralmente possuem um excelente desempenho, que costuma ser mais consistente do que o das ações quentes, também possuem baixa variabilidade, baixo risco fundamental e perdas menores quando os mercados não estão bem. Na maior parte do tempo, o maior risco dessas negociações pouco brilhosas reside na possibilidade de obterem desempenho insatisfatório em mercados com tendência altista. Entretanto, o investidor de valor, ciente do risco, está disposto a conviver com isso. Tenho certeza de que concordamos que os investidores devem exigir, e o fazem, maiores retornos prospectivos sobre os investimentos que consideram mais arriscados. E espero podermos concordar que o risco de perder dinheiro é o que mais preocupa as pessoas quando exigem retornos prospectivos e, portanto, definem preços para os investimentos. Ainda não respondemos a uma questão: como esse risco é medido? Em primeiro lugar, está claro que não é nada além de uma questão de opinião, mesmo que, com sorte, seja uma estimativa esclarecida e competente sobre o futuro, ainda assim é apenas uma estimativa. Em segundo lugar, não existe nenhum padrão para sua quantificação. Escolha um investimento qualquer e algumas pessoas dirão que seu risco é alto e outras dirão que é baixo. Algumas afirmarão que o risco é a probabilidade de não ganhar dinheiro, outros dirão que é a probabilidade de perder determinada parcela de seu dinheiro, e assim por diante. Alguns verão o risco como a possibilidade de perder dinheiro ao longo de um ano, outros, como a possibilidade de perder dinheiro durante todo o período que estiverem com o ativo em mãos. Claramente, mesmo que todos os investidores envolvidos se reunissem em uma sala e mostrassem suas cartas, nunca concordariam com um número único que representasse o risco de um investimento. E mesmo que concordassem, é provável que nunca o conseguissem comparar com outro número, definido por outro grupo de investidores, para outro investimento. Essa é uma das razões pelas quais eu falo que o risco e a decisão sobre o quociente risco-retorno não funcionam em um algoritmo, isto é, não são passíveis de serem entregues a um computador. Há mais de 60 anos, Ben Graham e David Dodd disseram, na segunda edição de Security Analysis, Análise de Investimentos, a Bíblia dos Investidores de Valor, a relação entre diferentes tipos de investimento e o risco de perda é muito indefinida e flutua demais com as mudanças do entorno, por isso, não permite uma formulação matemática sólida. Em terceiro lugar, o risco é enganoso. É fácil levar em conta as ponderações convencionais, como a probabilidade de que eventos geralmente recorrentes se repitam. Porém, situações anômalas, aquelas que ocorrem apenas uma vez na vida, são muito difíceis de quantificar. O fato de um investimento estar sujeito a um risco particularmente grave que poderá ocorrer com frequência bastante baixa, chamo isso de desastre improvável, significa que o investimento pode parecer mais seguro do que realmente é. A questão é que, analisando de forma prospectiva, grande parte do risco é subjetivo, oculto e imensurável. Como ficamos então? Qual a melhor forma de tratar o risco de perda-se? Ele é subjetivo e não pode ser medido, quantificado ou observado. Os investidores competentes são capazes de ter uma noção dos riscos presentes em determinada situação.
Eles formam uma opinião com base principalmente em dois fatores: a estabilidade e confiabilidade do valor, e b, a relação, ou quociente, entre preço e valor. Eles examinarão outros, mas a maior parte de sua opinião dependerá desses dois fatores. Ultimamente tem havido muitos esforços para que a avaliação do risco se torne mais científica. As instituições financeiras costumam utilizar gestores de risco quantitativos, separando-os de suas equipes de gestão de ativos e, além disso, têm adotado modelos computadorizados, como o Value at Risk, valor em risco, para mensurar o risco de uma carteira. Entretanto, os resultados produzidos por essas pessoas e suas ferramentas não serão melhores do que os dados de entrada em que confiam e nos julgamentos que fazem sobre como processar essas informações. Na forma como vejo, eles nunca serão tão bons quanto os resultados baseados nas opiniões subjetivas dos melhores investidores. Dada a dificuldade de quantificar a probabilidade de sofrer perdas, os investidores que querem ter alguma medida objetiva do retorno ajustado ao risco, e são muitos, só possuem um indicador, chamado de índice de Sharpe. Ele mede a relação do retorno excedente de uma aplicação financeira, seu retorno acima da taxa de juros sem risco ou da taxa das letras do tesouro de curto prazo, e o desvio padrão do retorno. Esse cálculo parece útil para os ativos negociados no mercado, o qual realiza negociações e precificações frequentes. Há alguma lógica nesse processo, e isso é realmente o melhor que temos. Embora não diga nada explicitamente sobre a probabilidade de perda, pode haver razões para acreditar que os preços dos ativos mais arriscados devido aos seus fundamentos flutuam mais do que os dos ativos mais seguros e que, portanto, o índice de Sharpe tem alguma relevância. Para ativos privados sem preços de mercado, como imóveis e empresas inteiras, não há alternativa para o ajuste subjetivo de riscos. Alguns anos atrás, enquanto pensava sobre a dificuldade de mensurar o risco, percebi que, graças à sua natureza potencial, não quantitativa e subjetiva, o risco de um investimento, definido como a probabilidade de perda, não pode ser medido em retrospectiva nem por suposições. Digamos que um investimento funcione conforme o esperado. Será que isso quer dizer que não havia risco? Podemos, por exemplo, ter comprado algo por US$ 100 e vendido, um ano depois, por US$ 200. Houve risco? Quem pode dizer? Talvez o investimento tenha nos exposto a grandes incertezas potenciais que não se concretizaram. Assim, o risco real pode ter sido alto. Ou, então, digamos que o investimento produz uma perda. Isso quer dizer que havia risco ou, talvez, que a aplicação deveria ter sido percebida como arriscada no momento em que foi analisada e registrada. Se refletirmos sobre isso, veremos que a resposta a essas perguntas é simples. O fato de algo ter ocorrido, neste caso, a perda, não significa que deveria necessariamente acontecer, e o fato de algo não ter ocorrido não significa que era um evento improvável. O livro de Nassim Nicholas Taleb, considerado uma das maiores autoridades sobre o assunto, Fooled by Randoms, Iludido pelo Acaso, conta histórias alternativas que, embora pudessem ter ocorrido, não aconteceram. No capítulo 16, falo mais sobre esse livro e sua importância. No momento, entretanto, estou interessado em entender como a ideia de histórias alternativas se relaciona com o risco. No mundo dos investimentos pode-se viver bem por anos com uma grande conquista ou uma previsão radical que, ao final, se mostra correta. Mas o que se prova com um único êxito? Quando os mercados estão em movimento de alta, os melhores resultados acabam nas mãos daqueles que assumem os maiores riscos. Será que estamos falando de pessoas inteligentes que foram capazes de prever o bom momento ou de pessoas agressivas por natureza que se viram tomadas pela sorte? De forma mais simples, em nosso negócio, quantas vezes as pessoas estão certas pela razão errada? Nassim Nicholas Taleb chama essas pessoas de tolas sortudas. A curto prazo, é realmente difícil diferenciá-las dos investidores competentes. A questão é que, mesmo depois de um investimento ter sido finalizado, é impossível quantificar o risco incorrido. Certamente o fato de a negociação ter funcionado não significa que isso não foi arriscado, e vice-versa. No que diz
Respeito a um investimento bem-sucedido, como saber se o resultado favorável era inevitável ou apenas uma entre centenas de possibilidades, muitas delas desagradáveis. E o mesmo em relação a um resultado de perda, como saber se estávamos realizando um investimento razoável, mas sem sorte, ou se era apenas um palpite sem noção que merecia ser punido. Será que o investidor fez um bom trabalho ao tentar avaliar o risco do investimento? Essa é outra boa pergunta difícil de responder. Precisa de um modelo? Pense no meteorologista. Ele diz que a probabilidade de que chova amanhã é de 70%. Chove, ele estava certo ou errado? Se não chove, ele estava certo ou errado? Em se tratando de probabilidades, se o número de observações não for muito alto, será impossível avaliar a certeza de estimativas que não sejam 0% ou 100%. Risco, 19 de janeiro de 2006. E isso me leva à citação de Elroy Dinson que dá início a este capítulo. Risco significa que podem acontecer mais coisas do que as que acontecerão. Agora vamos em direção aos aspectos metafísicos do risco. Talvez você se lembre da frase de abertura deste capítulo: investir consiste exatamente em uma coisa, dar atenção ao futuro. No entanto, é obviamente impossível saber qualquer coisa sobre o futuro. Se conseguirmos ser clarividentes, poderemos ter uma ideia da gama de resultados futuros e da relativa probabilidade de estes ocorrerem, ou seja, poderemos construir uma distribuição de probabilidades aproximada. Por outro lado, se não conseguirmos, nunca saberemos dessas coisas e tudo não passará de mera adivinhação. Se tivermos alguma ideia sobre os acontecimentos futuros, poderemos predizer o resultado mais provável, os resultados que têm uma boa chance de ocorrer, a amplitude e o alcance deles, portanto, o resultado esperado, que é calculado ao se ponderar cada resultado por sua probabilidade de ocorrência, é uma figura que diz muito, porém não tudo, sobre o futuro provável. Mas, mesmo quando conhecemos o formato da curva de distribuição de probabilidades, o resultado mais provável e o resultado esperado, e mesmo que nossas expectativas estejam razoavelmente corretas, conhecemos apenas as probabilidades ou as tendências. Passei horas jogando gin-rum e gamão com meu bom amigo Bruce Neville. O tempo que passamos entre cartas e dados, em que as probabilidades são totalmente conhecidas, nos mostrou o importante papel desempenhado pela aleatoriedade, portanto, os caprichos das probabilidades. Bruce descreveu o entendimento de forma admirável. Há uma grande diferença entre probabilidade e resultado. As coisas prováveis deixam de ocorrer, e as improváveis ocorrem, o tempo todo. Essa é uma das coisas mais importantes que se pode saber sobre risco em investimentos. Enquanto ainda estamos falando de distribuições de probabilidades, quero abrir parênteses para fazer menção especial à distribuição normal. Os investidores, obviamente, são obrigados a opinar sobre eventos futuros. Para isso, estabelece-se um valor central em torno do qual acredita-se que os eventos provavelmente se agruparão, medidas de tendência central. Ele pode ser a média ou o valor esperado, o resultado que, geralmente, se espera que ocorra, a mediana, o resultado que, de um lado, agrupa metade das possibilidades, do outro, a outra metade, ou a moda, o resultado mais provável. Mas, para lidar com o futuro, não é suficiente ter uma expectativa central, precisamos de uma noção dos outros resultados possíveis e de suas probabilidades. Precisamos de uma distribuição que descreva todas as possibilidades. A maioria dos fenômenos que tende a um valor central, por exemplo, a altura das pessoas, compõe a conhecida curva em forma de sino, com a probabilidade de dada observação atingir seu ponto máximo no centro e cair em direção às extremidades do gráfico. Talvez haja mais homens de 1,78 metro do que de qualquer outra altura, e, então, pode haver menos homens com 1,76 metros ou 1,80 metros, muito menos com 1,60 metros ou 1,96 metros, e quase nenhum que meça 1,42 ou 2,14. Em vez de enumerar a probabilidade de cada observação individualmente, a distribuição padrão nos oferece uma maneira conveniente de resumir as probabilidades, de modo que alguns números estatísticos podem nos dizer tudo o que precisamos saber sobre a forma das coisas que estão por vir.
A distribuição em forma de sino mais comum é chamada de distribuição normal. Embora as pessoas muitas vezes usem os termos em forma de sino e normal como sinônimos, essas distribuições não são iguais. A primeira é de um tipo geral, enquanto a segunda é uma distribuição específica em forma de sino com propriedades estatísticas muito bem definidas. A atual crise de crédito passa, sem dúvida, pela incapacidade de distinguir entre uma e outra distribuição. Nos anos que antecederam a crise, engenheiros financeiros, ou quants, tiveram um papel importante para a criação e avaliação de produtos financeiros, como derivativos e produtos estruturados. Em muitos casos, supuseram que os eventos futuros teriam uma distribuição normal. Entretanto, ela pressupõe que os eventos nas pontas distantes da curva ocorrerão muito raramente. Assim, a distribuição da evolução financeira, moldada pelos seres humanos, com sua tendência de comportamentos extremos movidos pela emoção, provavelmente deveria ter caudas mais grossas. Assim, quando a inadimplência hipotecária começou a se tornar generalizada, eventos que, antes, eram considerados improváveis passaram a recair regularmente sobre veículos relacionados a hipotecas. Os investidores que usaram veículos de investimentos construídos com base em distribuições normais, sem muito subsídio para os eventos das pontas do gráfico, alguns usam o termo cisnes negros, de Nassim Nicholas Taleb, perderam as rodas. Agora que investir tornou-se algo tão dependente da matemática avançada, precisamos ficar atentos às ocasiões em que as pessoas, de forma errônea, aplicam suposições simplistas a um mundo complexo. A quantificação costuma oferecer um excesso de confiabilidade a afirmações que devem ser aceitas com um certo grau de desconfiança. Isso gera um grande potencial para criar problemas. Eis a chave para entendermos o risco: ele é, em grande parte, questão de opinião. E é difícil tê-la de forma definitiva quando se envolve o risco, mesmo depois de o evento ter ocorrido. Poderíamos observar um investidor que, em tempos difíceis, tenha perdido menos do que outro e concluir que aquele investidor assumiu menos riscos. Ou poderíamos notar que um investimento se desvalorizou mais do que outro em um determinado ambiente, assim, dizer que era mais arriscado. Essas afirmações são necessariamente precisas? Na maioria das vezes, creio ser justo dizer que o desempenho do investimento é o que acontece quando um conjunto de acontecimentos geopolíticos, macroeconômicos, empresariais, técnicos e psicológicos encontram um portfólio já existente. Muitos futuros são possíveis, parafraseando Dinson, mas apenas um ocorre. Poderá ser benéfico para sua carteira ou prejudicá-la, de acordo com previsões, prudência ou sorte. O desempenho de uma carteira sob um único cenário que se desenrola não diz nada sobre como a carteira poderia se comportar sob as muitas histórias alternativas que poderiam ter ocorrido. É possível criarmos uma carteira que seja capaz de resistir a 99% dos cenários e que, mesmo assim, seja um fracasso porque o que se concretiza é aquele que tem apenas 1% de chance de ocorrer. Com base no resultado, o negócio parece ter sido arriscado, mas talvez tenhamos tomado bastante cuidado. Podemos estruturar uma outra carteira para que funcione muito bem em metade dos cenários e muito mal na outra metade. Mas, se o ambiente desejado se concretizar, beneficiando a carteira, os espectadores talvez concluam que o portfólio apresentava baixo risco. O êxito de uma terceira carteira talvez dependa completamente de uma única ocorrência inusitada. No entanto, se esse evento ocorrer, pode ser que algo que não passa de um posicionamento agressivo e selvagem seja confundido com conservadorismo e previdência. O retorno por si só, e especialmente o que ocorre em curtos períodos, nos diz muito pouco sobre a qualidade das decisões de investimento. O retorno deve ser avaliado em relação à quantidade de risco assumida para obtê-lo. Mesmo assim, não há como se mensurar o risco. Certamente não pode ser medido com base no que todos estão dizendo em um dado momento. O risco só pode ser julgado por pensadores de segundo nível, sofisticados e experientes. Eis o meu resumo sobre o tema do capítulo, isto é, entender o risco. Na maioria dos casos, é impossível antecipar o risco do investimento, exceto,
talvez, para pessoas com uma visão incomum, mesmo depois de ter sido finalizado. Por essa razão, muitos dos grandes desastres financeiros que temos visto ocorrem por falhas na previsão e gestão de riscos. Há várias razões para isso. O risco só existe no futuro, e é impossível saber com certeza o que o futuro nos reserva. Quando olhamos para o passado, nenhuma ambiguidade se mostra evidente. Só aconteceram as coisas que aconteceram. Mas essa certeza não significa que o processo que cria resultados seja claro e confiável. Muitas coisas poderiam ter acontecido no passado, e o fato de apenas uma ter ocorrido minimiza a importância da variabilidade que existia naquele momento. As decisões sobre suportar um risco ou não são tomadas pela observação de padrões normais que ocorrem na maior parte das vezes. Mas, de vez em quando, algo muito diferente acontece. Ocasionalmente, acontece o improvável. As projeções tendem a se agrupar em torno de padrões históricos e exigem apenas pequenas mudanças. Isto é, as pessoas geralmente esperam que o futuro seja igual ao passado e subestimam o potencial da mudança. Ouvimos muito se falar sobre projeções para o pior caso, as quais, muitas vezes, acabam não sendo suficientemente negativas. Gosto de contar a história que meu pai me contava sobre o jogador que costumava perder. Um dia ele ouviu falar de uma corrida com apenas um cavalo e resolveu apostar o dinheiro guardado para pagar o aluguel. No meio da corrida, o cavalo pulou a cerca e fugiu. As coisas podem sempre ser piores do que esperamos. Talvez a expressão pior caso signifique o pior com que já deparamos no passado. Isso não significa que as coisas não possam ser piores no futuro. Em 2007, as suposições de pior caso de muitas pessoas foram superadas. O risco aparece de forma irregular. Quando dizemos 2% das hipotecas não são pagas a cada ano, mesmo que isso seja verdade em uma média de vários anos, uma onda incomum de inadimplência pode ocorrer em algum momento e levar à ruína um veículo financeiro estruturado. Será sempre o caso de alguns investidores, especialmente aqueles que operam com alto grau de alavancagem, que não sobreviverão a esses períodos. As pessoas superestimam sua capacidade de mensurar os riscos e de entender mecanismos que nunca viram em funcionamento. Em teoria, uma coisa que distingue os humanos de outras espécies é que somos capazes de entender que uma situação é perigosa sem a necessidade de passar por ela. Não precisamos nos queimar para saber que não devemos nos sentar no fogo. Contudo, em períodos de alta dos mercados, as pessoas tendem a não utilizar esse conhecimento. Em vez de reconhecerem o risco à frente, tendem a superestimar sua capacidade de entender como as novas invenções financeiras funcionarão. Por fim, e de bastante importância, a maioria das pessoas vê o risco como uma maneira de ganhar dinheiro. Riscos maiores geralmente produzem maiores retornos. O mercado precisa configurar-se de modo a manter a aparência de que é exatamente isso que ocorre. Se não fosse assim, um investidor não entraria em negócios arriscados. Mas as coisas não funcionam dessa forma, senão os investimentos arriscados não seriam arriscados. Quando tomar risco não funciona, realmente não funciona, nesse momento, as pessoas se lembram exatamente do que é o risco. No Different de Steam, não é diferente desta vez, 17 de dezembro de 2007. 6.